Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Let's all lift our hands and just worship Him Vamos just one more ficar, time. levantar as nossas mãos e Father, we adorá-lo just por um worship you, momento. we honor you. Pai, nós te adoramos, te We give you honramos, the glory. We te thank damos you, toda a Father. glória, te agradecemos, Pai. Bra assante endando sombra essante dedisa antambra assacoro socorre medisa. Nastentonto sensibili sante risha susukuru sante de brasa. Que se que te tembra que satoro prosho socorre da saketara brasa. Brasi sintende ningara masada. Brande se sotoro prosho susute de basada. You may be seated. Vocês podem se assentar. There is a reason Existe uma razão for such a great camp meeting. para um acampamento tão maravilhoso. There is a reason Existe uma razão for such a wonderful pastor. por um pastor tão maravilhoso. There is a reason Existe uma razão for such a wonderful missionary por tão maravilhosos missionários that has come to share with you the Word of God. que vieram aqui para compartilhar a palavra de Deus. Do pastor, From a Bible teacher, de um mestre bíblico, from a pastor, do pastor. there is a reason. Existe uma razão. This reason Esta razão will give you and I vai dar a você e a mim access into the will of God, acesso à vontade de Deus, access into the plan of God, acesso ao plano de Deus, access into the purpose of God. acesso ao propósito de For each Deus. and every one of us. Porque para cada um de I nós, want you to turn in your Bibles, if you will, eu gostaria que você fosse com a sua Bíblia to 1 Peter chapter 5. a 1 Pedro capítulo 5. There is a principle Existe um princípio that all of these individuals que todos esses indivíduos that I have come to know over the last few days, que eu conheci nos últimos there is dias, a principle that each one of them have in common with one another. existe um princípio que cada um deles tem em comum. And it's found in 1 Peter chapter 5. Está em 1 Pedro 5. And I want to begin reading with verse 5. E eu quero começar lendo do versículo This 5. principle Este that princípio we're going to be talking about que nós tonight vamos falar nesta noite is the principle é o princípio that will have to be in place que terá que estar no lugar in order for you to be saved, para que você seja salvo, in order for you to be filled with the Holy Spirit, para que você seja cheio In do order for you Espírito to be Santo, healed, para que você seja in order curado, for your needs to be met. para que você tenha o seu This suprimento. principle Este that we're going to princípio be talking about que tonight nós vamos falar nesta is noite necessary for a successful marriage. é necessário para um casamento It must be bem-sucedido. placed in order to raise a proper family, Deve estar no seu lugar, no lugar certo para criar a família in order to certa, be successful on the job para ser bem-sucedido no and be trabalho a blessing. e ser uma bênção. This principle Este princípio must be in place. deve estar no lugar. It's a very strange principle. É um princípio muito estranho. To the world, it's nothing. Para o mundo não é They nada. pay no attention to this Eles principle. não prestam nenhuma atenção a este But in the princípio. sight and the mind of God, Mas na mente e à vista de Deus, it is more important than love. é mais importante até mesmo do que o It's amor. more important than you walking by faith. É até mais importante de você andar pela It's more fé. important than your prayer life. É mais importante do que a sua vida de Found oração. in 1 Peter chapter 5, Está em 1 Pedro in 5, verse 5. versículo 5. Likewise, you younger, Semelhantemente vós, submit jovens, yourselves unto the elder. sede sujeitos aos Yea, all of anciãos, you be subject one to another. e sede todos sujeitos uns For aos God- outros, And be clothed with humility. e revesti-vos de For humildade. God resisteth the proud, Porque Deus resiste aos but he gives soberbos, grace to the humble. mas dá graça aos humildes. Humble yourself, Humilhai-vos, therefore, under the mighty hand of God, pois debaixo da potente mão de that he may Deus, exalt you para que vos exalte in due time, a seu tempo, casting all of your care upon him. lançando sobre ele toda a vossa For he ansiedade, careth for you. porque ele tem cuidado de Be vós. sober, be vigilant. Sede sóbrios, Because your vigiai, adversary, the devil, porque o diabo, vosso adversário, walking about as a roaring lion, anda em redor bramando como leão, seeking whom he may devour, buscando a quem possa tragar, whom resist steadfast in the faith. ao qual resistir firmes na fé. Peter encourages each and every one of us Pedro encoraja a cada um de nós to put on the clothes of em humility. colocar as vestes da In humildade. verse 5 it says these words, No versículo 5 diz assim: and be clothed with humility.
revestivos de humildade. For God resisteth the proud. Porque Deus resiste aos soberbos. I got to thinking about that one day. Eu pensei sobre isso um dia. And it suddenly dawned on me. E algo veio até mim. I got the devil resisting me. Eu tenho o diabo me I resistindo. got my mind resisting me. Eu tenho minha mente me I got my resistindo. body resisting Eu me. tenho meu corpo me I got the resistindo. world resisting Eu me. tenho o mundo me resistindo. I don't need God on their team. Eu não preciso Deus no time But if deles. you put on the clothes of pride, Mas se eu me revestir do my heavenly orgulho, Father promises you meu Pai Celestial te that promete He will resist you. que Ele vai te resistir. Peter is encouraging us by the Spirit of God. Pedro está nos encorajando pelo Put on the Espírito de clothes Deus of humility. de colocar a vestidura da humildade. Those clothes opens up an entirely different set of circumstances. Essas roupas abrem portas em tempos Makes available diferentes. blessings and promises. Faz disponível as bênçãos e The promessas. favor of God. O favor de Deus. The blessings of God. As bênçãos de The Deus. clothes of humility. As roupas da humildade. So my question to you is this. Say again? So my question to you is Então, this. minha pergunta para você é isto. If you're humble and you know it, I want you to stand up. Se você é humilde e sabe que é, eu quero que você fique de pé. Isn't that interesting? Isso não é interessante? Because Peter has just encouraged us Porque Pedro acabou de nos to encorajar, put on the clothes of humility. de colocarmos a nossa roupa de But humildade. what's happened is this. Mas o que acontece é isso. Too much of the world's opinion Muito da opinião do mundo has infiltrated into the church. infiltrou dentro da igreja. I found out this a long time Eu ago. descobri isso muito His tempo ways are atrás. not our ways. Os caminhos deles não são His os thoughts nossos. are not our thoughts. Os pensamentos dele não são os Anytime nossos. the church Toda vez que a igreja has the same definition of a principle tem a mesma definição de um as the princípio world has, como o mundo tem, the church is always wrong. a igreja está sempre errada. Because when you have your mind renewed by the word of Porque God, quando você tem a sua mente there's renovada gonna be a pela gap palavra, between the way that you think and the way the world vai thinks. haver um intervalo entre da forma como você There's pensa e o gonna be mundo a gap pensa. between the way you talk Vai, and the world talks. vai haver um espaço entre como você fala e o mundo There's fala. going to be a gap between the way you act and the way the world acts. Vai haver um espaço como você age e o mundo age. The world has actually said to us, O mundo, na verdade, disse para nós: if you ever admit that you're humble, se você admitir que é You're humilde, really not. você realmente não you're é. actually living in pride. Você, na verdade, está sendo orgulhoso. Now I want you to notice here, Agora, eu quero que você note aqui. Peter says these words, Pedro disse essas put palavras: on the clothes of humility. revestivos da humildade. That tells me this then, Isso me mostra aí o seguinte: that I am to go into my closet que eu devo ir para o meu quarto and I am to find humility e eu hanging there. devo encontrar humildade lá no And I am cabide. to take it off its hanger. E eu devo tirar do cabide. And I am to put it on. E eu devo vestir. Now how foolish would it be Mas quão tolo seria isso? for me to have this shirt on Para eu ter essa camisa aqui and not be able to tell you that I have this shirt on? e não falar para você que eu não tenho essa Because camisa. if I tell you that I have this shirt on, Porque se eu te disser que eu tô com essa camisa, then I don't really have this shirt on. então eu não tenho essa camisa na That verdade. doesn't make any sense. Isso não faz nenhum And the sentido. world has said to us, E o mundo disse para if nós: you ever admit se você that admitir you're humble, que você é humilde, that you're really not. você realmente não é humilde. And so what we've done is we've Então, accepted what the world has O que a said. gente fez, a gente aceitou o que o mundo diz. Peter encourages us. Pedro nos encoraja. Put on the clothes of humility. Revista, coloque a roupa da humildade. I know when I've got this shirt on and when I don't. Eu sei quando eu tenho essa camisa e quando não I'm going tenho. to tell you whether or not I got it on and when I don't. Eu sei quando eu tenho ela e quando não tenho. That is same attitude that we are to have Esta toward é a mesma atitude que nós The devemos issue of ter humility. com a questão da in humildade. God's mind. Na mente de Deus, This issue of humility esta questão de is a humildade huge issue. é uma questão grande. It will make or break us Vai ou quebrar ou nos in fazer every area of our em Christianity. toda a área do cristianismo. Without this issue of humility, Sem essa questão de without humildade, these clothes on, sem essas roupas vestidas, you'll not find yourself loving as He loved. você não vai se achar amando como Ele ama. You'll not find yourself forgiving even as you have been forgiven. Você não vai se achar perdoando, mesmo você sendo The perdoado. clothes of humility A roupa da humildade is the clothes that every one of us need to put on. é a roupa que todos nós precisamos On a daily colocar basis. diariamente. Listen to what it says. Olha o que diz.
In 1 Peter chapter 5, Em 1 Pedro 5, verse 5, versículo 5, all the way through verse 9, até o versículo 9, I see 4 blessings that will come to you eu vejo 4 bênçãos que virão sobre when you você. put on the clothes of humility. Quando você coloca a roupa da humildade. Number 1. Número 1, Verse 5, versículo and be 5. clothed with humility. Revestivos de For humildade, God resisteth the proud. porque Deus resiste aos Here's soberbos. the blessing, Aqui vem a but bênção, he giveth grace unto the humble. mas dá graça aos You humildes. know as well as I do that the word grace Você sabe muito bem que a palavra graça is enablement. é capacitação, It's abilities. é habilidade. God will give you more enablement. Deus vai te dar mais God will capacitações. give you more abilities. Deus vai te dar mais To habilidades be the father that you should para ser o pai que você deve ser, para ser o marido que você deve be. To ser, be the employer that para you should ser o empregador que você deve ser, o crente que be. você To be deve the ser, healed one that you should be. o curado que você deve To be ser, the prosperous one that de you ser o should be. próspero que você deve He said ser. he will give you more grace. Ele disse, ele vai te dar mais graça. Number 2. Número The 2, second blessing that will come to a you. segunda bênção que vem para The moment você, you put on the clothes of no humility momento que você veste a roupa da is humildade, found in verse 6. está no versículo 6. Humble yourselves, Humilhai-vos, therefore, under the mighty hand of God, pois debaixo da potente mão that de he Deus, may exalt you. para que ele vos exalte In due time. a seu tempo. My heavenly Father Meu Pai Celestial promises to give you more grace. promete a você te dar mais But he also graça. said that he will exalt you Ele in due também time. disse que vai te exaltar a seu tempo The word oportuno. exalt means to raise up. A palavra exaltar significa levantar. The word exalt means to lift A up. palavra exaltar significa levantar. I don't know about you, Eu não sei com relação a você, but there's a lot of individuals mas tem muitos indivíduos that need to be lifted up and out of their family problems. que precisam ser levantados dos seus problemas But that familiares, will only occur mas simplesmente ocorrem is if those individuals will put on the clothes of humility. se esses indivíduos colocassem a roupa da humildade. There's individuals that need to be lifted up and out of mental torment. Existem indivíduos que precisam sair do tormento mental e do desencorajamento e da frustração And a hopelessness. e da falta de The esperança. only way that God can lift you up and A out of única those forma things que Deus pode te levantar dessas is for you situações to put on the clothes of é humility. você se revestir da humildade. There's some people that need to be lifted up and out of Existem pessoas que precisam ser levantadas sickness and disease. das doenças, But the only enfermidades. way for that to ever Mas occur a única forma disso is they will put acontecer on the clothes of é humility. se essas pessoas se revestirem da humildade. Deus te The moment you promete. put on these No clothes, momento que você veste esta He'll roupa, give you more grace. Ele vai te dar mais graça. He'll exalt you in Ele due vai time. te exaltar no tempo oportuno. Number 3, Número 3, verse 7. versículo 7. Casting all of your care upon him, Lançando sobre Ele toda a vossa for he ansiedade, careth for you. porque Ele tem cuidado de vós. Not only will you be given more grace, Ele não apenas vai te dar mais graça, not only will he exalt you in Ele due time, não vai só te exaltar no tempo but he will oportuno, touch you with the touch of his care. mas Ele vai tocar você com o toque do cuidado If you've dele. ever experienced the touch of his Se care, você já experimentou do cuidado dele, it's the most wonderful thing you've ever é a coisa experienced in your life. mais maravilhosa que você pode ter experimentado But na it vida. happened because you put on the clothes of Mas humility. acontece se você colocar a sua roupa de humildade. Number 4, Número 4. the fourth blessing that will come, A quarta bênção que vem found in verses 8 and 9. estão no versículo 8 e 9. Be sober, be vigilant, Sede sóbrios, because vigiai, your adversary, the devil, porque o diabo, vosso as a adversário, roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, Whom resist steadfast. ao qual resistir firmes na fé, na fé. The moment you put on the clothes of No humility, momento que você coloca a roupa da humildade, resisting the devil resistindo ao diabo, becomes a snap. isso é simplesmente Resisting the devil. num toque. Resistindo ao diabo Easiest thing you've ever é done a in your coisa life. mais fácil que você vai fazer na vida. That devil has to flee. Aquele diabo, aquele demônio tem que fugir. Because you're resisting him from a standpoint of being clothed with humility. Porque você está resistindo a ele de uma posição de humildade. He'll give you more grace. Deus vai te dar mais He'll graça. exalt you in due time. Ele vai te exaltar a tempo He'll touch you oportuno. with the touch of his care. Ele vai te tocar com o cuidado You'll have dele. no trouble at all resisting the devil. Você não vai ter problema nenhum resistindo ao And listen, diabo. my dear friend, E ouça, meu amigo, these blessings estas bênçãos do not have to be believed
for. não têm que ser cridas por You elas. do not have to use your faith to Você obtain não these tem blessings. que usar sua fé para receber These essas blessings will bênçãos. come upon you Essas bênçãos virão sobre because você, you put on the clothes porque of você humility. coloca a roupa da They humildade. come with the clothes. Ela vem com a roupa. It's kind of like É tipo, pain comes with a hit. a dor vem com um soco. Didn't have to believe for the pain. Você não teve que crer It's an pela dor. automatic result É um resultado automático of the hit. The moment do you put soco. on the clothes of No momento humility, que você coloca a humildade, these blessings come upon us. essas bênçãos vêm sobre nós. But if you're living in pride, Mas se você vive em soberba, you're not going to experience the touch of God's você care. não vai experimentar o cuidado You're de not going to Deus. be exalted in due time. Você não vai ser exaltado um tempo That oportuno. tells me this then, Isto me fala então that this subject must be understood. que esta questão precisa ser entendida. Proverbs, if you will. Provérbios, por favor. Proverbs chapter 11. Provérbios 11. The Bible has so much to say about this subject of A pride and humility. A Bíblia tem tanto a dizer sobre essa questão de humildade e soberba. Proverbs chapter 11. Provérbios 11. Can you say glory a Dios? Você pode dizer glória a Deus. Amen. Amém. Proverbs chapter 11 verse 2. Provérbios 11, 2. It says these words. Dizem assim: When pride cometh, vindo a soberba, then cometh shame. virá também a vergonha. Anything that you have in your life Tudo que você tem na sua vida, that you're ashamed of que você tem vergonha, was allowed into your life foi permitido na sua vida because of pride. por causa do orgulho. Pride Orgulho, actually opens the door up na verdade, abre a and porta invites shame. e convida a vergonha na sua vida. So if there's been a shameful thing, Então, se houve alguma coisa vergonhosa, oh, Brother Doug, I'm so ashamed oh, irmão Doug, eu tenho tanta vergonha to tell you that when I was 24 years old, de te dizer que quando eu tinha 24 anos de that I idade, got involved with such and such. eu me envolvi com isso ou aquilo. That shame was the result Esta vergonha foi o of resultado allowing pride de permitir que a soberba to be your clothing. fosse a sua roupa. Proverbs 13. Provérbios 13. In Proverbs chapter 13, Provérbios 13 it says these words. dizem essas palavras. Verse 10. Versículo 10. Proverbs 13 and verse 10. Provérbios 13, 10. Only by pride Apenas pela soberba cometh contention. vem a contenda. The word contention here A palavra contenda aqui means to quarrel. significa dissensão, It means to argue. significa argumento. Anytime that there's a quarrel between two people, Toda vez que existe uma briga entre duas pessoas, vai ser do meu it's jeito. going to be my way. Vai ser do meu jeito. Pride is always present. A soberba está sempre presente. You open the door up to shame. Você abriu a porta para a vergonha, You open the door up to quarrel. você abriu a porta para a When contenda. you slip into pride. Quando você anda em soberba. Proverbs chapter 16. Provérbios 16, Chapter 16, capítulo 16, verse 18. versículo 18. It says these words. Diz assim: Pride a soberba goeth before destruction, precede a and destruição a haughty spirit. e a altivez do espírito antes da You queda. actually open the door up to shame, Você, na verdade, abre a porta para vergonha, para brigas, destruction. destruição. This issue of destruction Essa questão de destruição caught me by surprise. me tomou de surpresa. As a pastor, Como pastor, I've sat across the desk many times. eu já sentei no gabinete muitas vezes. Marriages being destroyed. Casamentos sendo destruídos. And for some reason, I had come to the E conclusion por alguma razão eu cheguei à conclusão that the destruction was the result que a destruição era o resultado of Hosea, de for Oséias, my people are destroyed porque o meu povo é destruído for a lack of knowledge. por falta de conhecimento. So when marriages were being destroyed, Então, quando casamentos são or health was destruídos, being destroyed, ou saúde tem I sido automatically destruída, concluded eu concluí that it was automaticamente the result of a lack of que knowledge. aquilo era o resultado da But falta when de I read this conhecimento. verse, Mas quando eu li este versículo, That pride que a soberba goeth before destruction, precede a destruição, all of a sudden it dawned on me. de repente veio sobre mim. When a life is being destroyed, Quando uma vida está sendo destruída, it could be the result of ignorance, poderia ser o resultado de but it ignorância, also could be the result of mas pride. também pode ser o resultado da soberba. That requires me as a Isso minister requer de mim, como ministro,
to examine and look for the cause of the a destruction. examinar e ver a causa da destruição. Because once I find the cause of Porque the destruction, uma vez que eu encontro a causa da then destruição, that determines where I begin my work among them. isso vai determinar como é que eu começo a trabalhar com You eles. know this as well as I do. Porque você sabe muito bem como eu, If it's ignorance, se for then they ignorância, need to be taught. então eles precisam ser But if it's ensinados. pride, Mas se for then soberba, they need to be encouraged to put on the clothes of então eles precisam ser encorajados a colocar a roupa da humility. humildade. And you know as well as I do E sabe, você sabe bem como eu, that you speak differently to people who are ignorant que você fala de forma diferente com pessoas que são than you do ignorantes to people that are living in pride. do que pessoas que estão vivendo na soberba. You talk to them differently. Você fala com eles de forma You minister diferente. to them differently. Você ministra para cada um deles So de there forma are diferente. some marriages Então existem alguns that are being casamentos destroyed because of que têm pride. sido destruídos por causa da There soberba. are some relationships between parents and children Existem alguns relacionamentos entre pais e filhos that are being weakened because que of estão pride. sendo enfraquecidos por causa da soberba. Job promotions have been lost Promoções no trabalho que foram because perdidas of pride. por causa do orgulho. It's very detrimental to our lives. Isso é algo de muita importância. Proverbs chapter 29. Provérbios 29. Proverbs chapter 29. Provérbios capítulo 29. In verse 23. No versículo 23. Very familiar passage. Uma passagem muito comum. It says these words. Dizem essas A palavras. man's pride A soberba do homem shall bring him low. o abaterá. Low. Everybody say low. Abaterá. Destruction comes our way. A destruição vem no nosso Shame caminho. comes our way. A vergonha vem no nosso caminho. Calling comes our way. Brigas e dissensões vêm Gonna no be nosso brought caminho. low. A gente vai ser abatido. It gives you the impression. Isso te dá a impressão. Put on the clothes of humility. Coloque a roupa da And you're on humildade. your way down. E você, se você não... Say again. You're on your way down. When you put You're on your way the down. Put on the clothes of pride. Ok. Quando você coloca a roupa do orgulho, você está descendo. Proverbs 22. Provérbios 22. But on the other side of the coin, Agora, do outro lado da moeda, the subject of humility. este assunto da I humildade, want to avoid eu quero evitar destruction occurring in my life. que a destruição aconteça na minha I vida. want to avoid Eu quero evitar not being able to resist the devil. não ser capaz de resistir I ao want to diabo. avoid Eu quero evitar Quarreling. brigas. I want to avoid Eu quero evitar being brought low. ser abatido. Put on the clothes of humility. Coloque a roupa da humildade. Proverbs chapter 22, Provérbios 22, verse 4. versículo 4. By humility Pela and humildade the fear of the Lord e pelo temor do are Senhor riches, honor, and life. estão riquezas e honra e vida. By humility Pela humildade and the fear of the Lord e pelo temor do are Senhor riches, honor, and life. são riquezas, honra e vida. He says when you put on the clothes of Ele humility, diz, quando você coloca a roupa da you humildade, actually open the door up você, na verdade, abre as and portas invite riches e convida as And riquezas, invite life. convida a vida and invite prosperity. e convida a prosperidade. Riches, honor, and life Riquezas, honra e into vida your life na sua vida. because you put on the clothes of. Porque você coloca as roupas da... I find it very interesting Eu acho muito that when you interessante start talking about riches, honor, and life, que quando você fala sobre riquezas, honra e vida, we all start examining our faith. a gente começa a examinar nossa fé. Proverbs says Provérbios diz that we are to examine whether or not we've got on the clothes of que nós devemos examinar se a gente tem a roupa da humildade and walking in the fear of the Lord. e andando no temor do Senhor. Because God promises us Porque Deus nos that if promete you're walking in the fear of the Lord, que se você andar no temor do And you've got Senhor the clothes of e humility você on. tem a roupa da humildade, riches, honor, and life riqueza, honra e vida, Come in your way. vem no seu Come in caminho, your way. vem para você, Come in your way. vem no seu caminho. Matthew chapter 18. Mateus 18. Jesus has some things to say about this subject of humility. Jesus tinha algo a dizer sobre essa questão In da Matthew humildade. chapter 18, Em Mateus 18, I want to begin reading with verse 1. eu quero começar lendo o versículo 1. Matthew 18 and verse 1. Mateus 18, 1.
Listen to what the Bible says Olha o about que Jesus. a Bíblia diz, desculpa, sobre Jesus. Talking about humility. Falando sobre And at the humildade. same time came the disciples unto Jesus, Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de saying, Jesus, who is the greatest dizendo: quem é o maior in the kingdom of heaven? no reino dos céus? Because how many of you have ever been asked a question Quantos de vocês já recebeu essa pergunta? that was just an unreasonable question? Que foi uma pergunta que não era racional. It's a question that's hardly worth the molecules it takes to process it. Eu já ouvi perguntas que não era nem válido as moléculas, os neurônios You se just gotta envolverem say, com aquilo. Go away. Você quer dizer, pare com isso, But saia. notice here, Jesus did not tell Mas them to go away. note que Jesus não disse para eles saírem. Jesus paused for a moment. Jesus deu uma pausa por um And momento. Jesus called a little child unto him. E Jesus chamou uma criancinha perto dele. Verse 2. Versículo And 2. Jesus called a little child unto him. E Jesus, chamando uma criança, Set him in the midst of them. a pôs no meio deles. Said, verily I say unto you, E disse: em verdade vos digo, that except you be converted que se não vos and converterdes become as little children, e não vos fizerdes como you shall not crianças, enter into the kingdom of de heaven. modo algum entrareis no reino dos céus. Whosoever therefore Portanto, aquele shall humble himself que se tornar as humilde, this little child, como esta criança, the same as the greatest este é o in mesmo, the kingdom of heaven. maior no reino dos céus. Jesus said Jesus disse that if you humble yourself que se você se humilhar, as this little child, como esta criança, Jesus took the word humble Jesus pegou a palavra humilde and a little child e uma criança to show adults para mostrar a the adultos path to greatness. o caminho para a grandeza. Say that again. Diga de novo, vou dizer Jesus de took novo. the word humility Jesus pegou a palavra and a humildade little child e uma criancinha to show adults para mostrar para the path adultos to greatness. o caminho para a grandeza. You want to be great in the kingdom. Você quer ser grande no reino? You have to learn from the child. Você tem que aprender com uma You have to know criança. something about humility. Você tem que aprender algo sobre But I humildade. want you to notice something. Mas eu quero que você note When the algo. disciples asked him that question, Quando os discípulos fizeram a ele esta they said, pergunta, who ele disse: is quem the greatest? é o maior? That is human mentality. Esta é mentalidade humana. Because from the human standpoint, Porque de uma visão humana, greatness is always given to just one. grandeza é sempre dado para um só. In America, Nos Estados Unidos, whoever is has the most gold aquele que tem mais ouro is the greatest Olympian. é o maior atleta de Olimpíada. In America, Nos Estados whoever Unidos, wears the green sports jacket aquele que tem a jaqueta verde de esporte é o jogador de golfe maior. Nos Estados Unidos, whoever has the Stanley Cup aquele que tem as is the taças greatest hockey team. é aquele que que é o maior no It's jogo de always hóquei. just for one person. É sempre só para uma pessoa. But Jesus said it to them. Mas Jesus disse para Verse eles, 4. no versículo 4, Whosoever portanto aquele shall humble himself que se tornar as humilde, this little child, como esta the same is criança, the greatest. esse é o maior kingdom of heaven. no reino dos That céus. means he made greatness Isso available. significa que ele fez a grandeza disponível para cada um de nós. Isso não é só disponível para um, é disponível para todos But it will nós. take Mas vai ser preciso aprender de uma criança e vestir a roupa da humildade. Amen. Amém. Amen. Amém. There was an answer to that question. Houve uma resposta para esta Jesus pergunta. gave us the answer to that Jesus question. nos deu a resposta para esta pergunta. If you want to be a great father, Se você quer ser um grande you'll pai, have to put on the clothes of humility. você tem que colocar a roupa da If you humildade. want to be a great mother, Se você quer ser uma grande mãe, you'll have to put on the clothes você of tem que humility. colocar a roupa da If you want to be a humildade. great son, Se você quer ser um grande you'll have filho, to put on the clothes of humility. ele tem que colocar a roupa da If you want to humildade. be a great employee, Se você quer ser um grande empregado, ou empregador, businessman, ou um homem de negócios, uma mulher de negócios, healed, curado, you'll have to put on the clothes of você humility. precisa colocar a roupa da humildade. Greatness and humility Grandeza e humildade are roommates. são colegas de They're quarto, twins. são They gêmeos, work together. eles operam juntos. Amen. Amém.
Matthew chapter 23. Mateus 23. Jesus has some more things about Jesus this subject of humility. Tem mais coisas a falar sobre esse assunto de In verse humildade. 9. Versículo 9. He said these words. Ele disse estas palavras: Call no man your father E a ninguém na terra chameis vosso upon the pai. earth. Na terra, e a ninguém na terra vos chamei vosso For pai. one is your father which is in heaven. Porque um só é o vosso pai, Neither be ye called masters. o qual estás nos céus. For one Nem is your master, even as vos Christ. chameis mestres, porque um só é o But vosso he mestre, that que é is Cristo. greatest among you Porém o maior dentre vós shall be your servant. será vosso servo. And whosoever shall exalt E o himself que a si mesmo se shall exaltar be abased. será And humilhado. he E o que a that shall si humble mesmo himself se humilhar shall be exalted. será exaltado. Here's the promise from the lips of our Aqui master tem a promessa dos lábios do nosso that he mestre, will exalt you. que ele vai te exaltar, ele vai te exaltar, ele vai te promover, ele vai te But abençoar. it takes the clothes of humility. Mas é necessário a roupa da He says, humildade. Ele disse: that aquele shall humble himself que a si mesmo se humilhar shall be exalted. será exaltado. James chapter 4. Tiago 4. In James chapter 4, Em Tiago capítulo 4, James has some things to say about this Tiago tem algumas coisas a dizer sobre subject. este I'm talking assunto. about Eu estou falando sobre what has caused this place to come into existence. o que é que fez este lugar vir à existência. What has caused this man to pastor such a great O church? que fez com que este homem pastoreasse uma What has grande caused igreja? this man to pastor O que such fez a com great que church? este homem pastoreasse uma What's grande caused igreja? this man to be such O a que great fez com teacher? que este homem fosse um grande What mestre? causes you to be a O great que pastor? faz com que você seja um grande talking about the pastor? principle of Eu estou humility. falando sobre o princípio da humildade. Many of us have stumbled into it. Muitos de nós já tropeçamos accident. nisso, por acidente. Pastor Bud and his Mama Jan Pastor Bud e Mama Jen put on the clothes of humility. colocaram a roupa da Long humildade ago. há muito tempo See atrás. the fruit of their ministry. Veja o fruto do ministério deles, o fruto da vida God deles. flowing through Deus them. fluindo através And deles. God flowing through E you. Deus fluindo através de As you, você. each one, Enquanto cada um de have put on vocês the clothes of coloca a roupa da humildade. James chapter 4. Tiago capítulo 4. In James 4, Em Tiago 4, Verse 10. versículo 10. James says these words. Tiago disse estas palavras: Humble yourselves Humilhai-vos in the sight of the Lord, perante o Senhor, and he e shall Ele lift you up. vos exaltará. Glory a Dios. Glória a Deus. He will lift you up. Ele vai te exaltar. But I want you to notice something. Mas eu quero que você note algo. Notice here that James said Note these words, aqui que Tiago Humble disse: yourselves humilhai a si in mesmo the sight of the Lord. perante o Senhor. That tells me this Isso me mostra, então, me fala that isso, God's definition que a definição de Deus of humility sobre humildade is different than the é definition diferente da definição of the world. do mundo. If the definition was the same, Se a definição fosse a mesma, this word would have read this way. essa palavra teria sido lida assim: Humble yourself, humilhai-vos, and he will lift you up. e Ele vai te levantar. But he did not say Mas that. Ele não disse He assim. said, humble Ele yourself falou: in the humilhai-vos sight of the Lord. perante o Senhor. That means you can be humble in the Isso sight of the significa Lord que você pode ser and not be humble in the sight of humilde man. perante o Senhor e não ser humilde diante do You can be homem. humble in the sight of Você man. pode ser humilde diante do And not homem be humble in the e sight não of the ser Lord. humilde diante do He Senhor. says you are to humble Ele yourself disse: você deve se in the humilhar sight of the Lord, perante o and Senhor he will e lift you up. Ele te exaltará. So that means this then, Então isso significa that if we're going to be lifted up, que se nós vamos ser then we exaltados, must put on the então a clothes of, gente precisa colocar a roupa da. that means that we must go into our Isso closet, significa que a gente tem que ir para o nosso quarto, take it off the hanger, pegar o cabide, put it on. colocar a But in roupa. order to do that, Mas para fazer isso, you're going to have to be able to recognize it when you see it. você tem que reconhecer quando você ver isso. And so I said all that to say this. Então, eu estou te falando para dizer isso. What is O que é biblical humility? humildade bíblica? What is O que é, Christian humility? humildade cristã? Is it just letting somebody just walk all over you? É só deixar alguém passar por cima de você? Is it just a meek and mild little É personality só uma pessoa uma personalidade bem with no calminha, backbone, sem nenhum osso no duro, vision or passion? nenhuma visão ou paixão? If that's the definition of Se humility, essa é a definição de humildade, Jesus never put on those clothes. Jesus nunca colocou essas He spoke roupas. with authority. Ele falava com autoridade. Ele tinha um sonho. Ele tinha uma visão. Ele tinha uma causa. Ele sabia como se He mover. wasn't just a meek little Ele não person. era uma coisinha
And so the tímida. world has kind of programmed us as the Então, church. o mundo nos programou como igreja That humility is just a meek que little mouse humildade é um ratinho pequeno that's never heard. que nunca foi ouvido. No X of authority. Nenhuma autoridade. Estou tentando. Amen. Amém. Okay. What does it mean to be humble? O que é que significa ser humilde? James chapter 4. Tiago, capítulo Took 4. me a long time to find this. Me levou muito tempo encontrar But I isso, found it. mas eu encontrei. James 4 in verse 6. Tiago 4, 6. Listen carefully. Ouça atentamente, But he giveth more grace. mas dá maior graça. That kind of sounds like 1 Peter 5. Isso é como 1 Pedro 5. But he giveth more grace. Antes dá maior graça. Wherefore he saith, Portanto diz, God resisteth the proud. Deus resiste aos But he gives soberbos, grace to the humble. dá porém graça aos humildes. Submit yourself therefore to God, Sujeitai-vos, pois, a Deus, Resist the devil, resisti ao and diabo, he will flee from e you. ele fugirá de vós. This is the definition of humility. Esta é a definição de humildade. Ouça. Listen to what it says. Ouça o que diz. Wherefore he saith, Portanto vos diz, God resisteth the proud, Deus resiste aos but he gives soberbos, grace to the humble. dá porém graça aos humildes. Submit yourself, Sujeitai-vos, therefore, pois, therefore, pois, therefore. pois. The word therefore A palavra pois connects what's being said se conecta com o que foi to dito, what's been said. com o que foi dito. So that tells me then that verse Então, 7 isso me mostra que versículo is connected 7 to verse 6. está conectado ao versículo 6. You are to submit yourself. Você deve se submeter, Therefore. pois. Let me give you the Doug Jones paraphrase. Deixa eu te dar parafrasear de Doug Jones. Doug Jones version. A versão de Doug Jones. But he giveth more grace. Ele dá mais graça. God resisteth the proud, Deus resiste aos but he soberbos, gives grace to the humble. mas dá graça aos And humildes. because he's giving grace to the E humble, porque ele dá graça aos then be humildes, quick about it. então seja rápido com And isso. submit yourself E to God. sujeite-se a I Deus. present this for your consideration. Eu vou colocar isso para que você When considere. you submit yourself to Quando God, você se submete a you Deus, are humble. você é When you humilde. submit yourself Quando to você God, se submete a Deus, lift you up. Ele vai te when exaltar. you submit yourself Quando to você God, se submete a he Deus, will touch you with the touch of his care. Ele vai te tocar com o cuidado Riches, honor, dele. life. A honra na vida. When you submit yourself to God. Vai te dar riquezas, honra e vida quando você se submete a Deus. But what happens is this. Mas o que acontece é isso. We've heard the word submit so often. A gente já ouviu a palavra submeter That it's tantas lost its vezes meaning. que perdeu o sentido. Wives, Mulheres, submit yourselves unto your husbands. sujeitai-vos aos vossos So maridos. because we've heard it so Então, often, porque a gente ouve tanto, then it just doesn't make much Então, impact upon our isso life. não faz tanto impacto mais em nossa So I vida. looked up the word submit. Então, eu procurei a palavra And the submeter. word submit means E a this. palavra submeter It significa means isso. to retire, Significa aposentar, withdraw, ir para trás, hence to yield. passar para si, submeter. It means to Significa retire, aposentar, to withdraw, passar para trás, hence to yield. rápido em se submeter. Okay? Muito bem? Don't like that? Vocês não gostaram disso? Let me do it this way. Deixa eu falar dessa The word forma. submit A palavra submeter means to retire from your significa way. você se aposentar do seu caminho, withdraw from your de way. você sair do seu caminho yield to his e way. você se submeter ao caminho When you dele. submit to God, Quando você se submete a you Deus, retire from você your se way. aposenta do You seu velho withdraw from caminho, your way. você passa do seu And you caminho yield to his e way. você se submete ao caminho When you dele. submit to God, Quando você se submete a you Deus, retire from você your se way. aposenta You do seu withdraw caminho, from your way. você passa do And seu you caminho yield to his e way. você se submete ao caminho I dele. call this Eu chamo isso the humility three-step. os 3 passos da humildade. I grew up in a denomination Eu cresci numa that denominação we didn't grow up being allowed to dance. que a gente não era permitido But this is a dançar. dance the Lord taught me. Mas isso foi uma dança que o It's the Senhor me humility ensinou. three-step. O passo And with os this 3 dance, passos da humildade. E com essa dança, With this dance, com esta dança, I got born again. eu nasci de novo. Because if humility is Porque se humildade é retiring from your way, se aposentar do seu withdrawing caminho, from your way, sair do seu caminho yielding to God's e way, se submeter ao caminho de then Deus, pride então orgulho é
When you slip into the clothes of, Quando você coloca a roupa you're not going to be given more grace. essa é a roupa da soberba. Você não vai ter mais graça. Deus vai te resistir. How many of you have got children? Quantos têm filhos aqui? And how many of you have given them an instruction Em quantos de vocês deram já uma instrução para o seu filho? as a parent? Como pai. And when you gave them the instruction, E quando você deu para eles a instrução, they did this. eles fizeram isso. Isn't it true Não é verdade? that they slip on the clothes of pride? Que eles colocaram a roupa da soberba. And isn't it true E não é verdade? that the moment they do, Que no momento que eles fazem you isso, still let them live? você ainda deixa-os You viver. let them use the bed you bought Você deixa eles usarem a cama que você and the comprou. aqua you bought E usar o que você and comprou. the air conditioning that you bought E usar o ar-condicionado que você and comprou. the toilet that you bought E o banheiro que você pagou. and the shower that you bought. E o chuveiro que você still let comprou. them live. Você ainda deixa eles viver. But this becomes Mas close to them. isso daqui fica perto deles. Because every teenager Porque todo adolescente wants access to this. quer ter acesso a isso aqui. And it becomes closed. E isso fica fechado. But when you give that teenager an instruction, Mas quando você dá àquele adolescente And uma they instrução, retire from their way. e eles se aposentam And they do seu withdraw from caminho, their way. e eles saem, dão um And they passo para yield fora to dos your caminhos way. deles, e eles se Then, submetem ao oh, seu caminho, what então você can I fala, give you? oh, o que é que eu What can posso I te give dar? you? Quanto que eu posso te dar? what do you want? O que você quer? This is the reason why I said Essa é a razão pela qual eu disse that in order to become born again, que para que você nasça de novo, you had to put on the clothes of humility. você tem que colocar a roupa da humildade. I would sit in the church services Eu sentava nos cultos da and I would be igreja talked to by my friends. e eu falava com os They meus would amigos. offer me Jesus. E eles estavam me oferecendo And I did Jesus. this. E eu fazia isso aqui. But there came a day Mas veio um dia where I confessed with my mouth. onde eu confessei com a minha I boca. believed in my heart. E eu criei no meu coração. And the moment I E did, no momento que eu fiz, He lifted me up and out Ele of the me kingdom of darkness. levantou do reino das Put trevas. me in the kingdom of His Me dear Son. colocou no reino do Filho do seu amor. He lifted me out of a family Ele me levantou de uma where the família father of the family told me nothing but lies. onde o pai da família só me dizia Put me mentiras. into a family that tells Me me nothing but the colocou truth. numa família que só me diz a verdade. I got born again Eu nasci de because I novo. put on the clothes of Porque humility. eu vesti a roupa da And humildade. then all of a sudden, E de repente, you're going to have trouble with this one. go ahead. Okay, all right, here we Ele go. falou que eu vou ter All right. problema com isso aqui que ele vai fazer. All of a sudden, I'm born De again. repente, eu And nasci they de started novo. giving me altar calls. E eles começaram a me dar apelos The Hikimo Shandai. para Recomborochada. And I didn't want a Hikimo Shandai. E eu não queria Hikimo Shandai. No Hikimo Shandai. Não, Hikimo Shandai No, não. Hikimo Shandai. Não, Hikimo No, Shandai. Hikimo Shandai. Não, No, Hikimo Shandai. But they kept giving me that altar call. Mas eles ficaram dando esse People apelo. started talking to me about E the benefits of pessoas speaking with other tongues. começaram a falar comigo dos benefícios de falar em And I outras said, línguas. No, Hikimo Shandai. E eu falava, não, Hikimo Shandai. But there came a day Mas aconteceu um momento quando eu that sabia I needed a Hikimo Shandai. que eu precisava do Hikimo So I Shandai. raised my hand. Então eu levantei minha mão And I walked down to the altar. e eu desci para a And frente I asked. e eu pedi. And the Lord filled me E o with His Holy Senhor Spirit. me encheu do seu And now I Espírito. can pray for things that I E know not how to agora pray for as eu I ought. posso orar por coisas que eu não sei I can como pray orar. mysteries to God. Eu posso orar mistérios a But in order Deus. for me to Hikimo Shandai, Mas para que eu, Hikimo I Shandai, had to go up. eu precisei, Everybody say it with me. todos digam comigo, To retire. para se aposentar, descer. Aposentar é melhor, que você vai entender. Para você sair do seu caminho, To yield. para você se submeter. Everybody say it with me. Diga comigo, Retire. aposenta do seu caminho, Withdraw. saia do seu caminho, Yield. se submeta. Retire. Aposente, Withdraw. saia, Yield. se submeta. Pastor, come up here. Pastor, vem aqui. No. Não, eu tô brincando, tá tudo bem. You know as well as I do. Você sabe bem como eu. You're not walking in love Você não está andando em until amor you first put on the clothes of humility. até você colocar a roupa da Because humildade. you're going to want to smack that Porque person. você vai querer dar um soco naquela You're going to pessoa. want to tell them off. Você quer brigar com But ela. if you're going to be a person walking in love, Mas se você for uma pessoa que vai andar em amor, you're going to have to put on the clothes of você vai humility. ter que colocar a roupa da If humildade. you want to speak to your mountain, Se você quer falar para a sua if you want montanha, to confess what se you você believe, quer confessar o que você If you crê, wanna speak your se você
você quer falar suas You're gonna have to put convicções, on the clothes of- você vai ter que colocar a roupa da... But many of us have been told, speak to our Mas mountain. muitos foram ensinados, And we're fale still para a doing sua this. montanha. A gente está fazendo isso aqui ainda. We're still doing A gente this. está fazendo isso aqui. But the only way that Mas mountain a will única ever move forma que essa montanha vai mover is if we é se nós retire, withdraw. passarmos para trás, sairmos do nosso caminho, se humilhar. No, that's okay. Não, está tudo bem. And so I had it. Então eu peguei And I thought to myself, e eu pensei comigo mesmo. is this the right definition? Esta é a definição And the correta. Lord sent me back E o Senhor me levou to Matthew chapter de 18. volta a Mateus 18. Matthew chapter 18. Mateus 18. And in Matthew 18, Em Mateus 18, what am I talking about? do que é que eu estou falando? What is caused O que causou a husband and a wife um marido e uma from esposa Alabama do Alabama come to Brazil? virem ao Brasil? What's caused a man O que fez com que o to homem answer the call to be a pastor? que foi treinado para ser pastor, What's caused a pastor o que fez com que o pastor to fulfill the call of God? cumprisse o chamado de Create Deus, this wonderful church. né, criar, alimentar essa grande igreja, 15 years, pastorear por 12 quantos anos? years, 15 anos, 12 anos? Quanto tempo você pastoreia aqui? 17. 17 years. 17 How anos. many of you know it takes a lot of? Quantos sabe que precisa muito? What causes a man to be able to be O a que, Bible teacher? o que faz com que o homem seja um To know mestre? the voice of the De Spirit. conhecer a voz do Espírito. Ah. Que mico. It is the most important clothes. E é a roupa It mais is the most importante. important clothes that you É a can have roupa on. mais importante que você pode ter. And so the Lord sent me back Então to o Matthew Senhor chapter me 18. enviou para Mateus 18. The Lord sent me to chapter 18. O Senhor me enviou para Mateus 18. And E Jesus Jesus was asked a question. foi perguntado a ele. Perguntou, quem é o maior no reino dos céus? Jesus looked around, Jesus olhou em volta, found a little child. encontrou uma criancinha. What's your name? Qual é o seu nome? Douglas. Douglas. My name's Douglas. O meu nome é Douglas também. Buenos dias. Boa noite. Oh, okay. All right. Douglas, would you come up here? Você pode vir até aqui? Let's give a real round of applause to Vamos Douglas. aplaudir ao Douglas. Jesus called a little child unto him. Jesus chamou uma criancinha perto Here, dele. Douglas. Vem cá, Give me Douglas. 5. Dá aí faz assim, Give me bate 5. palma. Assim. Oh, okay. We don't do that here in Brazil? A gente não faz isso aqui no Brasil? No. Assim? Como é que chama Okay, isso? all right. All right. Jesus, Até 5, né? Jesus took a little child. How old are you? Jesus pegou uma criança. Qual a sua idade? 12. 12. I 12. don't really think that the child that Eu Jesus não chose, acho que a criança que Jesus escolheu, I don't think that the child that Jesus chose eu não acho que a criança que Jesus was escolheu 12 years of age. tinha 12 anos de idade. Because he called him a little child. Porque a Bíblia chama de criancinha. I think maybe 6, 7, 8, 9. Talvez 6, 7, 9. But I felt led. Mas eu fui guiado Choose him. para escolhê-lo. Jesus sat a little child in the midst of Jesus them. sentou a criança no meio He deles. said, if you want to be great, E disse, se você quer ser o maior, you'll have to humble yourself você vai ter que se humilhar as this little child. como esta criança. And all the congregation E of Jesus toda a congregação de Jesus looked at that child olhou para aquela criança, like you're looking at the como child. você agora está olhando. Jesus said, if you want to be, Jesus disse, Great. se você quer ser o you maior, must humble yourself você deve se humilhar as this little child. como esta My criancinha. question to you is this. A minha pergunta para How você é many of you esta. know who Douglas is? Quantos de vocês conhecem Raise Douglas? your hand up real high. Alguém conhece Douglas? 4 people, 5 people. 4, 5 6 pessoas, people. 6 pessoas. You need to kind of get around a little bit more, Você okay? tem que passear mais pela igreja, viu? All right. I've never been in a crowd yet Eu não fui ainda para uma multidão where everyone in the room knew onde who the child was. todo mundo sabia quem a I criança do not era. believe Eu não acredito that the child that
Jesus chose, que a criança que Jesus escolheu, that everyone in that crowd que todo mundo naquela knew who multidão that child was. sabia quem a criança era. So that tells me this then, Então isso me fala isso, me that the mostra isso, child's humility que a humildade da has criança nothing to do não tem nada a with ver the child's home life. com a criança, a vida da criança Because if it has to em do with the casa. home life, Porque se tivesse a ver Do com you a understand? vida em casa, você entende o que eu estou if it has to falando? do with the home life, Se tivesse a ver alguma coisa com a then because you casa, don't know who the child is, porque você não sabe quem ela é, you wouldn't be able to get the lesson taught. você não poderia You receber wouldn't da be able to lição. connect with the point that's Você being não made. poderia se conectar com o ponto Because que you está don't sendo know who the falado. child is. Porque você não sabe quem é a That means criança. this then. Isso significa, então, What Jesus is que teaching o the que disciples about Jesus está ensinando aos when it comes to the discípulos, subject of humility quando vem a questão da is within humildade, the sphere é que com a esfera of the request do requerimento and the boy's response. e da resposta do garoto, What was the request? qual foi a What is resposta? your name? Qual é o seu nome? Douglas. Douglas. Would you come? Você pode vir? And he went ahead and laid down what he was doing. E ele deixou o que ele estava fazendo lá atrás. Vamos lá, e ele fez o quê? And is he not up here? E você vê ele aqui, Because he retired porque ele aposentou, saiu and yielded e se to my submeteu request. ao meu pedido. Yes? Sim, And Jesus promised us então Jesus nos prometeu that people who que yielded to pessoas que se submetem a Ele him would be blessed. serão abençoadas. Well, 50? R$50. Você pode Give him a ir. real round of applause. Vamos dar palmas para ele. How much did I just give him? $25. Oh, okay. You know, Ele estava perguntando quanto é que ele tinha dado para o menino. didn't know. Não foi tão mal. I have actually had children Na verdade, eu já tive crianças that when I asked them, would you come? que quando eu perguntava para eles, você vem? They would say no. Eles falavam, não. And they would They would tighten up to their mother. E eles se prendiam às suas I mães. actually had one child Na verdade, eu já tive uma say criança to his mother, dizer para a mãe dele, how come he's picking on me? por que ele está bagunçando And so comigo? I said, leave him be. Leave E me. eu falei, não, tudo bem, tudo And I bem. found another child, E eu encontrei uma outra a criança, child that would come. uma criança que vinha. And I would give them just what I gave E this eu dava Douglas. a criança ao que eu dei a Douglas. And I'd be, at the end of the service, E no final do culto, I'd be standing out there at the door. eu ia estar lá no final, na Shaking porta, hands with people. cumprimentando as I've actually pessoas. had those children. E eu já tive essas Who went like crianças this. que fizeram assim de medo, Ask me. me Could perguntarem, I have $25 too? você me dá $25 também? And I say, E eu digo, no, honey. não, querido. And I don't explain it to them, E eu não explico para eles. but I look the parents square in the Mas eyes. eu olho para os olhos dos pais. Suddenly they've learned the De lesson repente, os pais aprenderam uma that their son was this lição. close Que o filho deles estava assim, to pertinho, obtaining 50, de receber 50 but because of reais. Mas por causa da... the mountains that he spoke about, As montanhas das quais Gonna ele be falou removed. serão removidas. you're this close to Você it. está perto assim. All you have to do Tudo que você tem que fazer é... all this little lady has done Tudo que essa senhora fez. has done a little bit of a Fez o quê? Um pouquinho de... yes, Amém? Sim. paid tuition, A matrícula paga. completion of their first year, Todo o primeiro ano pago. never missed a class Nunca perdeu um dia de because aula. she put on the clothes Porque of, ela colocou a roupa da... where is your life going to be tomorrow? Onde é que a sua vida Where estará is your life amanhã? going to be in the next week? Como é que a sua vida estará daqui a uma How semana? strong is your marriage going to be Quão next forte o month? seu casamento estará daqui a um What kind mês? of relationship you're going to have with your Que children? tipo de relacionamento você vai ter com os It all filhos? depends upon Tudo depende de what clothes you got on. que tipo de roupa você vai colocar. When you read in your Bible, Quando você lê na sua Bíblia, husbands,
Maridos, love your wives. amai as vossas What kind esposas. of clothes you got on? Que tipo de roupa você tem? It'll give you the answer Vai te dar a to resposta either how healthy your relationship para is. quão saudável o seu relacionamento How será weak your relationship ou quão is. fraco o seu relacionamento será. Wives, Esposas, reverence your husband. reverencie os vossos Respect maridos. your husband. Respeite os vossos What kind of maridos. clothes you got on? Que tipo de roupa você tem? Bring your children up in the nurture admonition of the Lord. Criando os seus filhos na admoestação do Children, Senhor. obey their parents. Filhos, obedeceis aos vossos pais. Employees, be subject to your masters. Empregados, estejam em sujeição aos seus patrões. No Senhor. Por que é no Senhor e não ao If homem? you lack wisdom, pray. Se você orar, se você falta sabedoria, ore. Clothes of humility. Nós temos colocado a roupa da I humildade. close with this thought. Eu vou concluir com esse The pensamento. future of your life. O futuro da sua vida. Their life has proved it. A vida deles prova His isso. life has proved A it. vida dele aqui prova isso. His life has A proved it. vida dele prova Their isso. life is proven. A vida dele é Their life provada. is proven. A vida deles é provada. The future of your life O futuro da sua vida depends on how well depende de quão bem you're willing. você está disposto. One last thought. Último pensamento. That is this. E é isto. It's not all or nothing. Não é tudo ou nada. You're not all humble, Você não é todo and humilde. neither are you all Ou pride. você é todo soberbo. Every single one of us in this Cada de nós nesta room, sala, including Mama Jan, incluindo a Mama including Jen, Pastor incluindo o Bud, Pastor Bud, including Pastor, incluindo o Pastor including Roberto, Pastor, João Roberto, incluindo o including Pastor Bible Humberto, teacher, incluindo including my o friend, mestre, incluindo o meu including amigo, me, incluindo a including mim, her. incluindo ela. Every single one of us has areas in our life Cada de nós tem áreas na nossa vida where we're in pride in, onde a gente tem and every orgulho single one of us e have cada areas de nós temos áreas where we're humble in. onde a gente é And humilde. the areas where you're humble in E as áreas onde você é are humilde the areas you're são as experiencing áreas success. que você está experimentando Peace sucesso. has come in your life. Paz veio até a sua Joy vida. has come in your life. Alegria veio para a sua But the vida. areas that Mas you're as still doing áreas this, que você ainda está fazendo isso, not so much. não tanto sucesso. How many of you know areas Quantos de vocês sabem de in áreas your life na sua vida where you got pride in? onde você entrou em I'm soberba? going to raise my hand. Eu vou levantar minha mão. Instructions from God's word. Instruções da palavra de Deus. But I've not yielded to His Mas word. eu não me submeti à I've palavra been a dele. full doer of His word. Não sendo um total But praticante how many da of us have palavra. got areas in our life Mas quantos de nós temos áreas na nossa vida where we're humble? onde a gente é humilde? Can I see your hands? Eu posso ver a sua mão. Áreas na sua vida onde Amen. você sabe que é humilde. Amém? So the areas you're humble in, Então, nas áreas onde você se humilha, you can expect você pode ter expectativa God's blessings, das bênçãos de Deus, God's provision, da provisão de Deus, God's leadings. da direções de Deus. God is your Father. Deus é o seu Pai. Humble yourself, Submeta-se, In the sight of the Lord. humilhai-vos perante o Senhor, and He shall lift you up. e Ele vos exaltará. Father, we thank you tonight Pai, nós te agradecemos for your nesta goodness noite and for your mercy. pela tua bondade e Thank you for misericórdia. your wonderful word. Obrigado pela tua palavra Thank you for the maravilhosa. little lesson from the Obrigado pela pequena lição da criancinha. child. Jesus, you humbled yourself Jesus, o Senhor se humilhou even unto the death of the cross, até mesmo a morte de cruz. and God has exalted you E o Deus te exaltou above every name acima de todo to nome. the right hand of the Father. À direita do Pai. You were exalted O Senhor foi because exaltado you humbled yourself. porque o Senhor se humilhou. Father, thank you Pai, obrigado showing us the way por nos mostrar o for caminho us to be exalted. para sermos exaltados. Ministry Ministério, influence increased. influência aumentando no ministério. Bodies healed. Corpos curados. Marriages restored. Casamentos restaurados. Because we put on the clothes of humility. Porque nós colocamos a roupa da humildade em o nome de Jesus. Amen. Amém. I don't think I've got anything. Let me just say this. Deixa eu só dizer isso. I don't want you to leave this room. Eu não quero que você saia desse prédio. Get in your cars.
Entre nos seus carros get on your motorcycles, ou nas suas motocicletas. put on your seatbelts, Coloque como é que fala? O cinto de segurança. and go. E diga, ha, 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 He got you so good. Ele te pegou. Ele te pegou. Ele te pegou. Don't do that. Não faça isso. Because you can't put on the clothes of humility for Porque someone else. você não pode colocar a roupa da humildade por alguém. How many of you, while we were ministering tonight, Quantos de vocês, enquanto estávamos ministrando nesta thought noite, of some people that should have been here? pensaram em algumas pessoas que deveriam estar aqui para ouvir? Be honest. Seja honesto. Come on. Vamos lá. Boy, if my Uncle Jack could have heard this. Rapaz, se o meu tio João tivesse aqui, My wife could have heard this. se minha mulher tivesse aqui para ouvir But isso. how many of you know this is not a message Mas quantos sabem que essa não é uma for mensagem those who were not here? para aqueles que não estão aqui? It's a message for each and every one É of us. uma mensagem para cada um de nós. We're the ones responsible. Nós somos os Put on the responsáveis clothes of para humility. colocar a roupa da humildade. Don't you wish sometimes Você não percebe que às take a vezes person você pode pegar uma and pessoa just force them into a corner e forçar ela numa esquina and put the clothes of humility on e them? colocar a roupa da humildade nela? But you can't do that. Você não pode fazer isso. It's a responsibility placed upon each and every É uma one of us. responsabilidade dada a cada um de My nós. question to you tonight is Minha this. pergunta para você é isso. What clothes you got on? Qual roupa você tem? It all depends upon Tudo depende the humility three-step. dos 3 passos da Help humildade. me once again Vamos, me ajuda de novo. to retire, withdraw, yield. God bless you. Deus te abençoe. Pastor.